Assalto com arma de brinquedo configura roubo. Artigo 157, porque tem ameaça. A arma de brinquedo é uma ameaça. Mas não autoriza o aumento de pena previsto no parágrafo 2º do artigo 157, porque a arma de fogo ela tem periculosidade. Pode levar a vítima à morte. A arma de brinquedo não. Então vamos lá, gente. Na aula passada, nós entramos em fontes do direito penal, não foi? Ou não entramos? Alguém me ajuda aí. Na última aula. Falei da lei, não falei? Da lei penal, que é fonte direta do direito penal. Se não me falha a memória, ficou faltando nós fazermos um texto, um conceito sobre costumes e princípios gerais de direito. Eu acho que eu não cheguei a ditar nada para vocês sobre isso. Confere se não é. Isso não é isso. E aí eu volto falando de doutrina, equidade. Estou preso aqui ao microfone. Ah, tá. Então vamos lá, vamos começar fazendo um conceito sobre costumes e princípios gerais de direito e depois vamos ver sobre doutrina, equidade, jurisprudência e analogia. Não, se bem que eu falei sobre isso. Eu acho que ficou faltando eu ditar sobre analogia. Eu acho que costumes e princípios gerais de direito eu falei sim. Não, mas aí não, é porque na última aula eu dei essa matéria, mas eu me lembro que eu terminei a aula falando assim, na próxima aula a gente dá o conceito, eu vou ditar com calma para vocês. Mas vamos lá, vamos falar de princípios e costumes. Na dúvida a gente começa desse tópico aí para não ficar faltando nada. Porque nós vimos que as fontes do direito penal mostram de onde vem o direito penal brasileiro, de onde emana o direito penal brasileiro. E vimos que as fontes do direito penal se dividem entre fonte direta e fontes indiretas. Aí falamos que a fonte direta é a lei penal, citei o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, porque é através das leis que o Congresso Nacional define nossos crimes e nossas penas. Mostrei que as leis penais brasileiras são sempre leis federais, portanto, os crimes vigentes são crimes em todo o território nacional, porque leis municipais e leis estaduais não podem tratar sobre direito penal, o que a gente encontra lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. E depois falamos das fontes indiretas, que são os costumes e princípios gerais de direito. Os costumes e princípios gerais de direito, eles são fontes indiretas porque, por si só, eles não criam crimes e não revogam crimes. Nenhum juiz pode condenar alguém por um crime que, segundo ele, os costumes brasileiros exigem que exista no ordenamento jurídico. Não pode. O juiz só pode condenar alguém criminalmente, que está respondendo a um processo criminal, por um fato criminoso que esteja previsto em lei. Nós já falamos sobre isso, né? O que não está previsto como crime na nossa legislação, por mais que seja um fato imoral, um fato antiético, não pode sujeitar ninguém a uma medida judicial, a uma ação de uma autoridade. Então, nós vimos que os costumes, eles influenciam os legisladores, porque de acordo com os novos costumes, os nossos legisladores, deputados estaduais, ou melhor, deputados federais, senadores lá no Congresso Nacional, votam novas leis e atualizam nossa legislação penal. Os princípios gerais de direito, nós vimos que significam aquelas premissas éticas
aquelas premissas éticas que fundamentam a norma incriminadora. Todo crime previsto na lei está relacionado a uma questão ética. O crime de homicídio, matar alguém, pena de 6 a 20 anos, está relacionado a uma questão ética, não se deve tirar a vida alheia. O crime de roubo, do artigo 157 do Código Penal, tem pena de 4 a 10 anos, está relacionado a uma questão ética. Não se deve pegar coisa alheia. Você precisa respeitar o patrimônio dos outros. Cada um que batalhe pelo seu próprio patrimônio. Isso é uma premissa ética. Então, isso é que nós chamamos de princípios gerais de direito. E os princípios gerais de direito, eles são também fontes indiretas do direito penal, porque os princípios gerais de direito, eles por si só não criam crimes. E também por si só eles não revogam crimes. Um juiz não pode absolver um réu dizendo que aquele crime pelo qual ele foi imputado no processo está revogado pelos novos princípios gerais de direito. Não. Uma norma incriminadora que prevê um crime só é revogada da lei penal brasileira por uma outra lei penal. Só a lei penal revoga a lei penal. Então, diante de novas premissas éticas, de novas questões éticas que vão surgindo na sociedade, isso também influencia os nossos legisladores, que, de acordo com as novas éticas que surgem com os novos tempos, vão votando novas leis e atualizando a nossa legislação. Então, votam novas leis que revogam determinados crimes e votam novas leis que criam novos crimes. Por isso é que os princípios gerais de direito, assim como os costumes, são fontes indiretas, porque indiretamente, pressionando o nosso legislador a atualizar o direito penal, eles contribuem para a formação do ordenamento jurídico, certo? Então vamos lá, vamos começar dando um conceito de costumes e princípios gerais de direito. Coloquem assim, os costumes são formados por aqueles comportamentos adotados pelas pessoas para aqueles comportamentos adotados pelas pessoas no meio social que são considerados normais com o passar do tempo e, por isso, pressionam nossos legisladores a aprovarem novas leis penais, pressionam nossos legisladores a aprovarem novas leis penais para atualização do ordenamento jurídico. Para a atualização do ordenamento jurídico. Ponto. Os costumes, por si só, não criam crimes e não revogam crimes. Não criam crimes e não revogam crimes.
Olha o que vem acontecendo hoje com a contravenção do jogo do bicho. O jogo do bicho continua sendo contravenção penal. Pela Lei das Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3688 de 41, lá no artigo 50, artigo 51, ainda consideramos como contravenção penal jogo de azar e jogo do bicho. Mas os novos costumes não aceitam como algo normal você fazer uma fezinha num jogo de azar ou fazer uma fezinha no jogo do bicho. Olha só agora quantos sites existem de apostas esportivas. Isso é jogo de azar. Olha quantas bancas existem de jogo do bicho, que nem se escondem, ficam em locais até muitas vezes expostos, onde as pessoas vão fazer sua fezinha sem a menor preocupação, não acham que estão fazendo algo errado, porque os costumes atuais mostram que é algo normal você fazer uma fezinha num jogo de azar. Até porque o próprio governo explora o jogo de azar. Tem uma série de loterias que são autorizadas pelo governo. Então perdeu um pouco sentido considerar uma infração penal um jogo de azar ou jogo do bicho. Mas ainda são contravenções penais. Por quê? Pelo que eu disse, costumes por si só não revogam a lei penal. Os costumes por si só não criam novos crimes. Eles pressionam o legislador e o legislador, sim, aprova uma nova lei e atualiza o nosso ordenamento. Então, hoje em dia, está havendo uma tramitação de um projeto de lei no Congresso Nacional com a intenção de regulamentar e legalizar o jogo do bicho, de regulamentar e legalizar o jogo de azar, para que se acabe com essas contravenções penais que não têm mais sentido para existirem no nosso meio social. Quando o Congresso, através de deputados federais, dos senadores, aprovarem essa nova lei penal, revogando o artigo 50 e o artigo 51 da Lei de Contravenções Penais, aí sim esses artigos estarão revogados, estarão extintos do ordenamento jurídico penal. Por isso que os costumes são fontes indiretas, porque é assim que eles contribuem para o direito penal. Tá? Então dizer, por exemplo, que contravenção penal não é mais crime porque os costumes brasileiros admitem o jogo do bicho, está errado, tecnicamente está errado. Contravenção penal do jogo do bicho continua vigente e ainda é considerada uma infração penal. Tá? E os princípios gerais de direito? Vamos fazer um conceito, coloque assim. São aquelas premissas éticas, os princípios gerais de direito, são aquelas premissas éticas que servem de base para a criação das leis penais porque todo crime está relacionado a uma questão ética. Porque todo crime está relacionado a uma questão ética. E ponto, aí completem assim. Estes princípios não criam crimes ou revogam crimes. Esses princípios não criam crimes ou revogam crimes. Mas pressionam nossos legisladores, pressionam nossos legisladores para a atualização do sistema jurídico. Mas pressionam nossos legisladores
para atualização do nosso sistema jurídico. Então, mais um exemplo concreto. Olha o que vem acontecendo atualmente no Congresso Nacional. Está havendo um amplo debate entre os congressistas para chegar a uma conclusão de qual o melhor texto legal para ser aprovada uma lei criminalizando as fake news. Por quê? Porque existe hoje um novo princípio geral de direito. Não se deve, por uma questão ética, utilizar as redes sociais para disseminar mentiras. Porque olha quanto estrago a disseminação de mentiras está trazendo para a sociedade. Tem pessoas sendo assassinadas por conta de disseminação de fake news. Então o problema, né, virou um problema ético. Não se deve mentir nas redes sociais, não se deve espalhar mentiras usando o potencial de dissipação das redes sociais. Porque isso está causando um grande estrago à sociedade. Em virtude dessa nova questão ética, que surgiu, né, com novos costumes, o Congresso Nacional está visando a criação de uma nova lei para atualizar o nosso sistema jurídico, criar crimes relacionados a essa questão ética. Certo? Mas enquanto o crime não for criado por uma nova lei, ele não existe. E o que são doutrina, equidade, jurisprudência e analogia? Doutrina, equidade, jurisprudência e analogia não são fontes indiretas do direito penal. São chamadas regras de integração do sistema jurídico penal. Porque são regras que colaboram para o desenvolvimento do direito penal, para sua melhor aplicação, para sua melhor interpretação. Então ajudam também no engrandecimento, no amadurecimento do nosso sistema jurídico. Então o que significa doutrina? Doutrina é o conjunto das obras jurídicas dos nossos juristas, dos nossos estudiosos, dos nossos doutrinadores. São muitos livros escritos, muitos artigos publicados, muitas palestras. Então, nesses casos, né, nós temos a doutrina como uma regra de integração, de fortalecimento do direito penal, porque é através da doutrina que os aplicadores da lei penal, os juízes, promotores, delegados, advogados, defensores públicos, procuradores, é na doutrina que eles buscam a fonte de conhecimento. Então a doutrina, ela colabora para o crescimento do direito penal? Sim, porque é nela que eu vou buscar conhecimento para exercer a minha função. Então por isso que a doutrina é importante. É muito comum, inclusive, nós vermos em decisões judiciais a transcrição de uma parte de um livro. Muitas vezes, para fundamentar uma decisão, um ministro do Supremo Tribunal Federal transcreve um trecho de um livro de um famoso criminalista, de um famoso estudioso do direito penal. Quando sai uma nova lei, é muito comum todos nós comprarmos livros de escritores famosos da área penal para estudar a lei. Quando a gente sai da faculdade, a gente estuda mais do que durante a faculdade. Porque você estuda para exercer a profissão com uma responsabilidade muito maior. Então, sempre que sai uma nova lei, eu nunca estudo a lei enquanto ela está tramitando no Congresso, porque sempre acontece modificação, muitas vezes a lei é engavetada, acaba não sendo aprovada, mas quando sai uma nova lei, ou eu compro um livro a respeito para estudar, se está relacionado à minha área, ou então eu começo a caçar na internet artigos publicados, né, em sites jurídicos por escritores famosos, juristas famosos, para estudar o assunto, para ver como que os juristas estão entendendo que deve ser interpretada aquela nova lei penal. Então a doutrina é muito importante e também colabora para o crescimento do sistema jurídico penal. A equidade. Equidade é equilíbrio. E a equidade, ela significa o bom senso. Aqueles que atuam na área penal, aqueles profissionais que eu acabei de relacionar,
precisam sempre atuar com equilíbrio, porque no direito penal nós tratamos com a liberdade do ser humano. Então, por isso aqui no direito penal nós temos princípios como o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, que são princípios que determinam que a punição do criminoso deve ser na medida de sua culpabilidade. Deve ser razoável, porque o direito penal brasileiro ele não é instrumento de vingança. A sociedade, os leigos, obviamente, não conseguem enxergar dessa maneira. E quando ocorre um crime, já querem logo a prisão do infrator, porque muitas vezes enxergam a punição como um instrumento de vingança. E não é. O direito penal é uma ciência. É uma ciência que busca soluções para colaborar com a convivência harmônica das pessoas no meio social. É muito comum as pessoas colocarem a culpa de tudo que acontece de ruim na lei penal, na justiça criminal, quando, na verdade, a justiça criminal não tem como resolver todos os males da nossa sociedade. Não tem como. É impossível você exigir que a polícia esteja em todos os cantos ao mesmo tempo, em todos os lares onde ocorrem violências domésticas a todo momento. É impossível você imaginar que um promotor vai dar conta de conseguir, junto com o delegado, investigar todos os crimes que acontecem na cidade para que todos sejam punidos de maneira exemplar. Isso não acontece em lugar nenhum no mundo. Então, o que combate a violência é mais a cultura do que propriamente a justiça criminal. A justiça criminal faz o que é possível, mas ela não tem condições de cuidar de todos os erros da sociedade. Portanto, a aplicação da pena, muitas vezes, ela visa a regeneração do criminoso, embora a sociedade tenha sempre aquela ânsia de vingança, né? Por quê? Porque no direito penal o que a gente tenta é ressocializar o criminoso com a aplicação da pena para que ele, voltando ao convívio social, já que ele terá que voltar um dia, ele volte com novos valores, com senso de disciplina, para que não volte a cometer novos crimes. Certo? Então, o que é equidade? É equilíbrio. Equidade significa agir com bom senso. Um juiz, quando vai condenar alguém, ou quando vai absolver alguém, ele tem que ter bom senso, equilíbrio. Mesmo para condenar, é preciso ter equilíbrio para não aplicar uma pena excessiva, desnecessariamente exagerada, para punir o criminoso na medida do justo, do correto, de acordo com a nossa legislação penal. Um delegado é a mesma coisa, um delegado tem que ter equilíbrio, porque quando ele está diante de um criminoso, ele não pode fazer o que quer, ele tem que respeitar a lei, porque ele, assim como o criminoso, está sujeito à lei. E por mais que as pessoas achem isso incrível, mas os criminosos também têm direitos constitucionais. Todos temos direitos, Inclusive quem está sendo acusado de um crime. Quem está sendo acusado de um crime tem uma série de direitos, como principal o direito de defesa. O direito de defesa é um direito sagrado, que a gente tem que sempre respeitar, porque é um direito de cada um de nós. Nenhum de nós está livre de ser processado criminalmente. Muitas pessoas culpadas são processadas e condenadas, mas muitas pessoas inocentes também são processadas criminalmente. E aí você tem que ter respeito ao direito de defesa para que se tenha o mínimo de erro judiciário possível, Porque é um desastre total quando alguém inocente é preso, condenado a anos de cadeia. E isso não é brincadeira, Há pouco tempo mesmo, essa semana, saiu aí uma notícia de um porteiro que estava preso há 3 anos por um crime que ele não cometeu. Porque foi confundido com o verdadeiro criminoso. Quando fizeram um reconhecimento mal feito, fizeram um reconhecimento de qualquer jeito e acabou que a vítima reconheceu a pessoa errada. Ele estava há 3 anos preso sendo inocente. Então isso acontece, Isso acontece. Por isso é importante o respeito sagrado ao direito de defesa. Então tudo isso está ligado à equidade. Equilíbrio no exercício da aplicação da lei penal. E a jurisprudência? Jurisprudência também colabora muito com o desenvolvimento da aplicação da lei penal. A jurisprudência é formada pelas decisões reiteradas dos nossos tribunais. Determinados temas costumam chegar aos nossos tribunais repetidamente. É muito comum um tribunal ter que se debruçar
sobre vários processos para julgar o mesmo assunto. Porque determinados conflitos são muito frequentes lá no meio da justiça. Então chega um momento que os nossos tribunais já decidiram sobre determinado assunto tantas vezes que aquilo forma o que nós chamamos de jurisprudência. Então, jurisprudência é o conjunto de decisões reiteradas dos nossos tribunais. Como exemplo, imaginem um assalto com arma de brinquedo. Um assalto com arma de brinquedo é uma questão que muitas vezes chega na justiça. Aqui em Friburgo tem muito assalto com arma de brinquedo. Aquela arma de airsoft. É muito comum um assaltante comprar, corta a pontinha, a arma fica muito parecida com uma arma de verdade, que a pontinha que é colorida, o sujeito corta a pontinha e usa a arma para assaltar. Porque no momento que o indivíduo está sendo assaltado, ele, naquele medo, não fica analisando a arma que está sendo apontada para ele antes de entregar o celular, antes de entregar a carteira. Então é muito comum um assalto com arma de brinquedo. Aí o que acontece? No Código Penal, roubo está no artigo 157. Tem pena de 4 a 10 anos de reclusão. E no artigo 157, nós temos um parágrafo, que é o parágrafo 2º, que aumenta a pena do roubo quando ele é praticado com arma de fogo. Dependendo da arma de fogo que é usada no assalto, a pena do roubo, além de ser de 4 a 10 anos, ainda pode ser aumentada até 2/3. Quer dizer, se um criminoso que assaltou com arma pega uma pena de 6 anos, ele pode ter um aumento de 2/3 dessa pena porque assaltou com arma. A pena de 6 passa para 9 anos. E aí vem uma questão. O roubo com uso de arma de brinquedo pode ter aumento de pena? Já que o emprego de arma no assalto aumenta a pena para o criminoso, se ele assalta com arma de brinquedo, ele está sujeito a aumento de pena? Então, tantas e tantas vezes esse tipo de conflito chegou aos nossos tribunais, ao Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, que nós já temos formada uma jurisprudência. Nós temos um conjunto de decisões reiteradas dos tribunais no sentido de que assalto com arma de brinquedo configura roubo. Artigo 157, porque tem ameaça. A arma de brinquedo é uma ameaça. Mas não autoriza o aumento de pena previsto no parágrafo 2º do artigo 157, porque a arma de fogo ela tem periculosidade. Pode levar a vítima à morte. A arma de brinquedo não. E o fundamento para se punir o criminoso que assalta com arma é a maior potencialidade lesiva que esse assalto tem. Um assalto com arma de fogo pode, a qualquer momento, numa fração de segundos, matar alguém. Com arma de brinquedo, não. Com arma de brinquedo é apenas intimidação. Então, a nossa jurisprudência hoje, ou seja, nós temos um conjunto de decisões reiteradas dos tribunais, entendendo que assalto com arma de brinquedo constitui crime de roubo e deve ser punido na forma do artigo 157 do Código Penal, mas não permite que o condenado tenha o aumento de pena do parágrafo 2º do mesmo artigo. Então é isso que é jurisprudência. E a jurisprudência, ela em regra não é obrigatória aos juízes, porque jurisprudência não é lei. Em regra, ela não é obrigatória. Um juiz, quando vai proferir sua sentença, ele é livre na interpretação e na aplicação da lei. Ele não pode, né, utilizar a lei para manobras ilícitas, dolosamente, porque senão ele pode até responder por crime de abuso de autoridade. Mas ele é livre na convicção dele na hora de aplicar a lei penal. Então ele pode julgar contra uma jurisprudência? Em regra, sim. Mas acaba sendo inócuo. Porque se um juiz condena um réu que eu estou defendendo como defensor público por roubo com arma de brinquedo e aumenta a pena desrespeitando a jurisprudência, eu apelo dessa sentença. E levo essa sentença para a segunda instância. Através do recurso de apelação, eu levo essa sentença ao conhecimento dos nossos tribunais superiores. E lá, os desembargadores, os ministros vão julgar meu recurso e uma hora essa sentença vai ser cancelada, vai ser modificada e vai ser adequada à jurisprudência majoritária dos nossos tribunais, que prepondera no entendimento dos nossos desembargadores, ministros, que estão na segunda instância. Certo? Então é isso que é jurisprudência. Conjunto das decisões reiteradas dos nossos tribunais. Hoje, gente, existe até a jurisprudência que nós chamamos de súmula vinculante. O Supremo Tribunal Federal
com o passar dos anos, sobre determinados assuntos que eles já possuem uma jurisprudência sólida, um entendimento solidificado, eles criam súmulas vinculantes, que são formas de jurisprudência que passam a ter o caráter obrigatório. Então, quando uma jurisprudência vira súmula vinculante, chega a esse nível, digamos assim, então passa a ser obrigatória para um juiz. Hoje nós temos uma súmula vinculante, por exemplo, que diz que quando um indivíduo está condenado para cumprir pena privativa de liberdade no regime aberto, ele não pode ficar trancado num presídio em regime fechado, porque não tem vaga no sistema de regime aberto para ele. Isso é uma súmula vinculante. Um cara que está cumprindo pena, condenado a regime aberto, ele tem o direito a cumprir pena em casa de albergado e não em presídio de segurança máxima. E casa de albergado, no sistema aberto, de manhã todo mundo sai e volta à noite. É assim que se cumpre pena privativa de liberdade em regime aberto. O cara que está cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, ele fica trancado em presídio de segurança máxima. No máximo tem banho de sol, uma hora de lazer, mas eles ficam em cela trancada o tempo inteiro. Então o que essa súmula vinculante diz? Que é uma jurisprudência do STF. O indivíduo que está condenado a cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto, mas não tem vaga no sistema de regime aberto do Estado, ele não pode ficar trancado em regime fechado por culpa do Estado. Ele deve ser colocado em prisão domiciliar, até que surja uma vaga no regime aberto para ele. Porque se eu estou cumprindo uma pena em regime aberto, tenho direito de sair de manhã e voltar à noite, é ilegal me prenderem num presídio e me trancarem 24 horas por dia. Se não tem vaga no sistema de casa de albergado do Estado, a culpa não é minha, a culpa é do Estado. Então eu não posso sofrer uma pena mais grave do que a que me foi imposta, porque não tem vaga no sistema de regime aberto. Então a súmula vinculante determina que, nesse caso, a prisão se torna ilegal e o indivíduo tem direito à liberdade para cumprir sua pena em prisão domiciliar até que surja uma vaga no sistema aberto. Isso hoje é súmula vinculante. Aí é obrigatório. Se um juiz desrespeita isso, você entra com habeas corpus contra o juiz, porque a decisão dele está ilegal. Se um juiz mantém um réu preso em regime fechado, que na sentença ganhou o direito de cumprir a pena em regime aberto, ele está cometendo uma ilegalidade passível de habeas corpus. E pode até, dependendo do caso, vir a responder por crime de abuso de autoridade. Certo? Então vamos lá, vamos fazer um texto sobre tudo isso. Coloquem assim. A doutrina é formada pelo conjunto de obras jurídicas dos nossos juristas. Vírgula, a equidade significa o equilíbrio e bom senso das autoridades na aplicação da lei penal. O equilíbrio e bom senso das autoridades na aplicação da lei penal. E a jurisprudência se forma pelo conjunto de decisões reiteradas, dos nossos tribunais.
reiteradas dos nossos tribunais. Mas ficou faltando analogia. O que é analogia? E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha, é só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.